Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Revista em Conexão está chegando na sua telinha. Isso mesmo, pessoal. E no programa de hoje vamos tirar do baú uma aula mais que especial de arte. E também temos o Minha Escola Nota 10, com 2 aulas bem legais de língua portuguesa e matemática. E ainda vamos aprender sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis e as camadas da Terra. Um programa recheado de conhecimento, você só encontra aqui. No Revista em Conexão. Solta a vinheta, diretor. Pessoal, nós temos certeza que as aulas do Minha Escola Nota 10 estão ajudando muito em estudos de língua portuguesa e matemática. Isso mesmo, e para o programa de hoje, eu preparei um vídeo bem legal sobre o Descritor 2 de língua portuguesa do 9º ano, que fala sobre estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Vamos aprender muito agora. Vem com a gente! Relacionando partes de um texto. Olá pessoal, eu sou o professor Marlon Santos e neste vídeo vamos estudar o Descritor 2 do 9º ano de língua portuguesa. Vamos lá? Bem, todo o texto é organizado em partes, como introdução, desenvolvimento e conclusão, e essas partes precisam estar interligadas umas às outras para fazer do texto um todo coeso e coerente. Esse descritor nos direciona para o reconhecimento da função dos elementos que dão continuidade ao texto. E para compreender e identificar os elementos de continuidade do texto, você deve identificar quais palavras estão sendo substituídas ou repetidas nele e a compreensão do sentido dele. Uma dica é observar as identificações que podem aparecer no texto pelo uso de pronomes, como ela, dela, meu, seu e também de sinônimos. Vamos aprender na prática. Responda comigo a seguinte questão. Nós temos aqui um texto com o título Pop 2, Parcerias com Pavarotti. O enunciado diz o seguinte: no trecho com quem canta My Way, a expressão destacada refere-se a alternativa A, Elton John, B, Bono, C, Frank Sinatra ou D, Eurythmics. Para responder à questão, é importante retomarmos o texto, entender o assunto que ele aborda e localizar o trecho em que a parte destacada está. A parte destacada é com quem, observe que ela está em negrito aí, né? Então vamos ao título do texto, em que ali nós já percebemos que há uma sinalização de que seu conteúdo aborda as parcerias de Luciano Pavarotti. E o trecho apontado na questão é de Elton John a Bono, passando por Eurythmics e Frank Sinatra, com quem canta My Way. Vamos compreendê-lo? De acordo com o texto, os duetos de Pavarotti aconteceram com vários artistas, Elton John, Bono. Quando o autor cita Frank Sinatra, logo em seguida há uma informação entre parênteses. Mensagens entre parênteses costumam adicionar alguma informação sobre o elemento textual mais próximo que acabar de ser inserido no texto. Logo, com quem está se referindo a Frank Sinatra. Temos aqui uma informação a mais que o autor do texto nos dá ao mencionar esse artista, evitando repetir o seu nome no texto, por exemplo. Portanto, a alternativa correta é a letra C, Frank Sinatra. Agora, antes de encerrar nosso estudo, tem um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda a pergunta.
Se você escolheu a alternativa C, parabéns, acertou. Viu só como é simples esse descritor? Obrigado por sua companhia nesse vídeo e até mais. E aí, curtiram essa aula de língua portuguesa? Eu sou suspeito para falar, né? Embora eu prefira estudar língua portuguesa, também gosto de estudar matemática, que é um componente curricular muito importante para a nossa vida. E como, hein, amigo? E a professora Priscila preparou uma aula para o Mi Escola Nota 10 do 9º ano sobre os descritores 25 e 26. Efetuar cálculos que envolvem operações com números racionais e resolver problema com números racionais envolvendo as operações. Preparados para essa aula topíssima? Vamos lá! Operações matemáticas com números racionais. Olá, eu sou a professora Priscila e vou falar sobre operações com números racionais, de acordo com os descritores 25 e 26 de matemática. Vamos entender primeiro o que são esses números. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Além da forma fracionária, eles também podem ser representados como decimal exato e como dízima periódica. Agora, vamos ver como realizar algumas operações matemáticas com esses números na forma fracionária. Adição e subtração de frações com denominador igual é bem simples. Basta somar ou subtrair os numeradores e manter o denominador. Para efetuar 5 décimos mais 3 décimos, adicionamos 5 com 3 e repetimos o denominador 10. Já na subtração 6 décimos menos 1 décimo, fazemos 6 menos 1 e repetimos o denominador 10. Viu como é simples? E se os denominadores não forem iguais? Então, será necessário encontrar um denominador comum antes de realizar as operações. Vejamos através de uma situação-problema. José separou 1/6 do seu quintal para plantar hortaliças e 1/8 para fazer um jardim. Qual a fração total do seu quintal que será destinada a plantas? Teremos que somar 1/6 com 1/8. Vamos determinar um denominador comum a essas frações. Podemos fazer isso calculando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 6 e 8. Podemos escrever os múltiplos até encontrar um que seja comum aos dois números. E podemos também usar a fatoração prima, fazendo divisões sucessivas pelos números primos. Como o mínimo múltiplo comum é 24, ele será o novo denominador. Então, 1/6 pode ser escrito como 4/24, por serem frações equivalentes, e 1/8 é equivalente a 3/24. 4/24 mais 3/24 é igual a 7/24. Resposta correta, letra B. Agora, para multiplicar frações, basta multiplicar os numeradores e os denominadores entre si. Por exemplo, se quisermos multiplicar 2/3 por 5/7, basta multiplicar 2 por 5 e 3 por 7. O resultado é 10/21. Nesse caso, não é possível simplificar, já que o único divisor comum entre 10 e 21 é 1, mas se fosse possível, deveríamos fazê-lo. Para efetuar a divisão, devemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Por exemplo, 3/4 dividido por 3/5. Vamos repetir a fração 3/4 e inverter a fração 2/5, que ficará 5/2. Multiplicando, o resultado será 15/8. A potenciação é uma operação matemática que consiste em multiplicar um número por ele mesmo, uma quantidade determinada de vezes. Quando se trata de números racionais na forma fracionária, podemos fazer da mesma forma. Então, 2/5 elevado ao cubo é o mesmo que 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Expoente 3 multiplica a base 3 vezes.
Veja que isso é o mesmo que elevar o numerador e o denominador ao expoente 3. Agora vamos para a hora do desafio. Alice comprou um terreno e pretende usar 1/3 dele na construção de uma área de lazer e 1/4 para fazer uma piscina. O restante do terreno será destinado à construção de uma casa. E essa é a resolução. Como os denominadores são diferentes, tivemos que extrair o mínimo múltiplo comum. E depois diminuir o total, que seria 12/12, de 7/12. Resposta correta, letra D. Espero que tenham acertado o desafio e que tenham aprendido mais sobre operações com números racionais. Até a próxima! Eu acho que o pessoal de casa está aprendendo muito com esse programa de hoje, viu, Marlon? E olha que estamos só começando, hein? E antes de irmos para o próximo bloco, ainda temos uma aula incrível do componente curricular Arte com a professora Ariadne sobre autorretrato. Essa aula foi preparada com muito carinho para os estudantes do 5º ano e está disponível no portal Conexão Escola. Vamos assistir. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ariadne e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre autorretrato. Você sabe o que é um autorretrato? São obras de arte em que o artista retrata o seu próprio rosto. E aí ele usa a criatividade, ele pode retratar exatamente como ele é, ou ele pode destacar algumas características marcantes da sua face. Vários artistas como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Almada Negreiros, Portinari, Van Gogh, Picasso, todos eles fizeram seus autorretratos. Veja o exemplo de Almada Negreiros. Observe que dos vários autorretratos que ele fez, eles têm algumas características que não deixam de aparecer, como o seu queixo, a sua sobrancelha, o formato da sua boca. Alguns estudos apontam que essa maneira de se retratar e de se colocar na história vem desde a época das cavernas, com aquela arte que a gente já estudou, a rupestre. Então, o homem teve essa necessidade de registrar o seu cotidiano, de se registrar, de se colocar. Não se tem exatamente uma data de quando o autorretrato surgiu, mas ele está aí, diversos artistas já fizeram e continuam fazendo até hoje. Então, por isso eu te convido a ir para frente de um espelho e observar como que é a sua sobrancelha, a sua boca, seu nariz, seus olhos, o formato do seu rosto, seus cabelos, seu queixo. E depois tentar representar isso no papel. Você pode representar exatamente como você é, ou como você se percebe de uma maneira divertida, usando lápis de escrever, giz de cera, tinta, da maneira que você achar melhor. Vamos finalizar observando 3 autorretratos do Picasso. Vejam só que no início da sua vida, ele fez um autorretrato bem contido, clássico, próximo do que ele realmente aparentava no espelho. Depois ele foi se desconstruindo, se libertando e fazendo de acordo com o que ele sentia. Existem diversos autorretratos do Picasso, depois vocês podem pesquisar sobre. Para saber mais, visite o portal Conexão Escola. Espero que vocês gostem. Tchau, até mais! Agora, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos.